Prezados líderes, com alegria e sentido de gratidão, dou as boas-vindas à edição número 86 da nossa rubrica Minutos de Saber. Hoje que vamos estudar sobre o tema o desenvolvimento de um ecossistema de liderança. É uma honra poder, nesse espaço privilegiado de 1 minuto, podermos nos encontrar, eu e tu, e juntos podermos viajar, podermos renovar a nossa mente, podermos beber daquilo que é a infinita sabedoria do Espírito Santo para podermos produzir cada vez mais e melhor e com um sentido de propósito. Antes de darmos atenção ao tema de estudo de hoje, vamos recuar uma semana para nos recordarmos o que nós estudamos na edição número 85, que teve como tema a liderança através do empreendedorismo social. Para este tema, nós definimos como questão de pesquisa a seguinte: de que forma o empreendedorismo social constitui um engajamento de liderança e comprometimento com a mudança social através da sustentabilidade e da inovação. Associada a esta questão de partida, nós definimos a seguinte hipótese positiva: a liderança do empreendedorismo social é um aspecto crucial para impulsionar mudanças positivas na sociedade. E por fim, nós vimos 7 principais pontos ou aspectos que levamos ao desenvolvimento. O primeiro foi sobre visão e propósito. O segundo foi sobre empatia e colaboração. O terceiro foi sobre inovação e criatividade. O quarto foi sobre a resiliência e adaptabilidade. O quinto foi sobre práticas éticas e responsáveis. O sexto foi sobre medição e avaliação de desempenho. E o sétimo último ponto, à luz da lei Canon, foi o milagre de multiplicação de pães por Cristo, que nós vimos no trecho do livro de João, capítulo 6, versículos 1 até 14. Agora sim, vamos olhar para a edição de hoje, número 86, que vamos estudar sobre o tema o desenvolvimento de um ecossistema de liderança. Como apanágio, nós vamos primeiramente dar atenção àquilo que é o nosso modelo teórico, que é o fio condutor que nós seguimos para podermos gerar conhecimento, mas também que seja um conhecimento que impulsiona ou que nos mova para a ação através de uma pedagogia fluida que permite nós articularmos uma questão de partida, uma hipótese positiva associada a essa questão de partida, depois vamos formular um pensamento também associado a esta hipótese positiva para consubstanciar aquilo que são as premissas de estudo, e depois vamos ver 6 principais pontos ou aspectos que vão corporizar o desenvolvimento de informação, sendo que o 6º destes vai ser uma passagem à luz da lei Canon para que podemos extrair o que é que as escrituras sagradas hoje nos sugerem como elemento fundamental para podermos cavar o nosso entendimento ou conhecimento. Que não seja um conhecimento somente na base da busca pelo conhecimento moral, mas também seja um conhecimento na base de busca por experiências sobrenaturais. Então vamos agora sim dar atenção, destaque e profundidade ao nosso tema de estudo, posicionando-nos para a posição de voo. Lembrando-nos antes que o tema de estudo de hoje, que é a edição número 86 da rubrica Minutos de Saber, é o desenvolvimento de um ecossistema de liderança. A questão de partida que nós vamos trazer para o tema de estudo de hoje é a seguinte: de que forma é que vários stakeholders ou várias partes interessadas podem atuar de uma forma holística e harmoniosa para definir um protótipo de líder dentro de uma comunidade ou de uma sociedade? Associada a esta questão de partida,
vamos trazer como hipótese positiva a seguinte: quando diversas partes interessadas estão comprometidas com justiça social, estão orientadas para um bem-estar comum e possuem uma cultura de trabalho, podem ajustar um modelo de líder que seja regido por valores e princípios. O que pretendemos recordar como uma formulação de um pensamento de base também que vai ajudar a alicerçar ou a fundamentar estes que são os alicerces do estudo de hoje é o seguinte: a missão do líder é ser um servo ao serviço de uma missão intemporal, buscando não pastorear a si, mas o rebanho para o caminho do pasto. Embora esta seja uma linguagem um pouco, digamos que parabólica, por assim dizer, uma linguagem um pouco mais espiritual, mas nós vamos compreender ao longo do desenvolvimento por que nós fazemos esta formulação, porque efetivamente a nossa linhagem de liderança é inspirada naquilo que é a liderança espiritual. Então vamos agora discorrer sobre os 6 pontos que vão nos ajudar a compreender o conhecimento que nós pretendemos transmitir no dia de hoje sobre o tema o desenvolvimento do ecossistema de liderança. E o primeiro aspecto é o contexto geral. No contexto geral é preciso compreender aquilo que nós chamamos da macrocosmovisão. Aquela cosmovisão que é defendida por um governo, aquela cosmovisão que é instalada, defendida pelo sistema vigente, e aquela cosmovisão que também é dominante por via dos mídias que existem enquanto influenciadores de uma opinião pública. E esta percepção deste contexto geral é olhar sobre o ponto de vista cultural, social, econômico, político, e todas essas dimensões são importantes para nós não só termos uma compreensão de um curso de história, mas também possamos, à luz da palavra e da revelação de Deus, podermos enquadrar esta época histórica no contexto daquilo que é a história da salvação da humanidade. E nós temos presente que o manual de instrução da vida do homem, e este o manual que governa aquilo que é a história de salvação da humanidade no pacto entre Deus e o homem que foi testemunhado pelos céus e pela terra, esta vontade ou este plano está escrito de uma forma parabólica, de uma forma misteriosa, de uma forma codificada nas Escrituras Sagradas, que é lá que, por intermédio do Espírito Santo, podemos então não só conhecer a vontade de Deus, mas também podemos nos ajustar àquilo que é este plano de salvação da humanidade, fazendo-nos seus instrumentos, para que dessa forma possamos materializar os seus intentos. O segundo aspecto tem a ver com uma fonte do conhecimento. A fonte do conhecimento tem a ver com qual é o principal emissor, propulsor, qual é o centro gravitacional que vai, de uma forma contínua, fazer uma erupção de missões que estão interligadas, interrelacionadas umas às outras, missões essas que estão adjacentes a um chamado, por assim dizer. Esse chamado que sempre está correlado a uma certa vocação, que é um comissionamento na base de um talento, de um dom sobrenatural, para que através desta missão espiritual, então, esta fonte de conhecimento doutrinária possa ser o centro gravitacional de alimentação e retroalimentação contínua, para que todos os elementos que façam parte deste movimento possam estar devidamente alinhadas àquela fonte primária e principal. E aqui, mais uma vez, também o Espírito Santo tem um papel de ligar as partes, porque o Espírito Santo é que assegura que haja uma ligação harmoniosa entre as diversas partes na alegoria de um corpo.
corpo este que fazem parte daquilo que é a estrutura de base da igreja esta que tem como cabeça Jesus Cristo. O terceiro ponto ou aspecto é a questão das instituições âncora. Esses são os centros de formação e de transmissão de ensinamentos, mas ensinamentos esses que se esperam que sejam impregnados nas pessoas, isto é, que esses ensinamentos não sejam somente verbalizados na forma de palavras, na forma de teorias, na forma de modelos que venham somente para o ouvido ou sejam dirigidos para a mente da pessoa, mas sejam ensinamentos que busquem encontrar uma fertilidade na mente para que essa mente tenha uma predisposição não só de ouvir, mas também de perceber, compreender e depois poder permitir com que ele seja penetrado, seja adentrado no seu interior, para que ela possa, por último, modificar aquilo que é o coração. Então, nós aqui estamos a falar que é uma comunicação de coração para coração, que é uma comunicação mais sobrenatural do que uma comunicação meramente intelectual. Conquanto, para que esta comunicação seja cada vez mais fiel à fonte doutrinária, ela deve ser uma comunicação que se manifesta através de um processo de esvaziamento espiritual para que haja uma compatibilidade de comunicação e essa comunicação possa se materializar num nível muito para além da intelectualidade, mas sim uma comunicação que vá afetar aquilo que é o caráter, aquilo que são as atitudes, aquilo que é a disposição última de poder fazer o bem na forma como este conhecimento, este processo de transmissão contínua de ensinamentos possam contribuir para a mudança social na base da mudança do comportamento. Porque as sociedades e o macrocontexto, aquilo que nós falamos da macrocosmovisão, ela acaba por influenciar aquilo que é o contexto em que essas pessoas ali se encontram. Então, dado esse risco das pessoas não serem transformadas, tem que haver uma atenção redobrada para que essas instituições âncoras possam compreender a importância de não só transmitir teorias, modelos, mas também comunicar de uma forma mais empática para que este conhecimento possa ser impregnado nas pessoas. O quarto aspecto tem a ver com a gestão do conhecimento. É fundamental que haja um processo de desenvolvimento e difusão contínuo de conhecimento de base empírica que permita a difusão de boas práticas de liderança, sobretudo as práticas que são aplicadas no meio local, para que aqui nós possamos compreender o paradigma que está em vigor e possamos aqui contrapor em consenso, porque quando estão mais pessoas, ali o bom senso sempre prevalece, em que as pessoas poderão, de uma forma organizada e harmonizada, as pessoas poderão compreender aquilo que é o mais benéfico para o todo, ou para o conjunto maior, e aqui possa se excluir, ou possa se esgrimir, ou filtrar o risco de serem decisões ou medidas que beneficiam umas em prejuízo de outras pessoas. Então a gestão do conhecimento tem que estar mesmo ao serviço de poder gerar um crescimento contínuo na base da geração de conhecimento e na base também do conhecimento incremental que é desenvolvido na base desse processo de inovação, que é um crescimento ou é um aprendizado contínuo. Este aprendizado contínuo que também bebe muito daquilo que são não só os contextos, mas também daquilo que são os erros, as falhas que foram cometidas no passado, de que forma que eles possam ser importados para esta fase, de forma que os erros do passado possam ser repetidos, porque eles servem de uma base também de conhecimento empírico, mas também os novos conhecimentos possam depois ser levados para que haja esta optimização contínua. O quinto aspecto tem a ver com a vantagem comparativa que nós temos enquanto um país. Moçambique está dentro da África, e a África é o berço da humanidade. Por assim dizer, a África foi mãe que acomodou, foi uma mãe que cuidou,
foi uma mãe que amamentou diversos libertadores da humanidade. Temos o caso, primeiro, de Agar, a primeira mulher que gerou o primeiro filho de Abraão. Agar, egípcia. Temos o caso também de Moisés. Moisés que, embora hebreu, nasce no Egito quando os hebreus lá se encontravam sob o jugo da escravidão. Também num contexto de dificuldade, porque Abraão também, quando vai ao Egito, foi num contexto em que existia fome. Então ele vai ao Egito à procura de melhores condições de vida. E é lá hospedado, e Abraão fica lá um certo período em que encontra lá não só acomodação, hospedagem, mas também encontrou lá um período de sobrevivência, também de crescimento, que depois lá sai como um dos prêmios que recebe entre escravos e escravas, também Agar. E também no caso de Moisés, é também da terra do Egito que também hospeda este que foi o libertador do Antigo Testamento. Temos também vários outros exemplos ao longo de toda a história das Escrituras Sagradas, mas África, nos dias de hoje, ela vive ainda essa fertilidade. A África ainda é essa mãe que gera novos libertadores. Por quê? Nos dias de hoje, o local mais próspero, que tem a terra mais lavrada e preparada para poder acolher a semente do Evangelho, que é a libertação, é precisamente a África. Porque nesta imensidão de problemas e de desafios que a África tem, é aqui onde residem as grandes oportunidades de poder se difundir ou anunciar o Evangelho, que é a libertação que foi manifesta e foi vencida por Cristo na cruz. Conquanto aqui há um trabalho de se pregar Cristo que venceu na cruz, por assim dizer, de pregar o Evangelho da cruz, porque esta que efetivamente anuncia, esta que efetivamente testifica aquilo que é a vitória de Cristo na cruz, em que cá vence o pecado, a morte e o inferno. Conquanto nos dias de hoje o desafio que a África lida é de libertar as pessoas da escravidão. Essa escravidão tem como base o pecado. Então o Evangelho é o remédio santo, é o remédio puro para podermos curar ou libertar a África através de um correto anúncio e pregação do Evangelho. O sexto ponto tem a ver com uma escola ordinária de profetas. Estamos numa época da dispensação do Espírito Santo através da graça do Senhor. É uma época em que estão a ser levantados aqueles que vai ser uma nova geração de servos que vão se ocupar da anunciação da sã doutrina, com vista a materializar uma missão que é de varrer o baalismo, varrer a idolatria, limpar, purificar o templo, o altar, o sacerdócio, o culto. Isto é, tem como missão aquilo que é o contexto atual de poder observar os tempos e os momentos e ver de que forma é que a apostasia vai gradualmente progredindo para que nesta época o Espírito Santo possa cuidar de levantar e de poder dispensar a sua graça e a sua unção para que estes servos possam compreender a sua vocação e possam também agir no tempo e no espaço. Isso faz-nos lembrar aquilo que foi a vocação de Elias e de Eliseu. A escola de profetas, a primeira destas, na história das Escrituras Sagradas, foi organizada por Samuel, mas depois essa escola foi consolidada por Elias e Eliseu. E essa escola tinha como orientação formar profetas, não só na difusão de um conhecimento moralista, mas sobretudo na difusão de um conhecimento na base das Escrituras Sagradas, que fosse um conhecimento espiritual na base das experiências, das vivências que os mais maduros na fé tinham e que poderiam transmitir aos outros, e através daquela convivência entre os diversos servos pudesse ali também gerar um conhecimento que fosse cada vez mais enraizado, que fosse cada vez mais entronizado e que fosse cada vez mais transmitido, inculcado, impregnado, por assim dizer, nas pessoas, para que estes servos pudessem estar ao serviço da libertação da igreja através da interpretação e da transmissão da palavra e também da vontade de Deus.
mais do que da palavra, porque este é que é o papel fundamental que os profetas exercem na igreja. Para melhor aprofundamento deste tema, podem meditar em 1 Samuel capítulo 19, verso 20, e também na 1 Samuel capítulo 10, versículos 5 até 10. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer o vosso interesse, o vosso acompanhamento, a vossa disponibilidade, o vosso interesse, e também vamos sugerir que possam fazer like às nossas páginas e possam também subscrevê-las. Não esqueçam de partilhar com a vossa vasta rede de contatos este conteúdo para que a nossa comunidade continue a crescer com sustentabilidade, de forma a alcançar as pessoas que estão no ponto mais recôndito do país, que é Moçambique, mas também porque a nossa visão é mundial. Estamos a falar de um processo de transmissão dessa mesma informação pela África toda e pelo mundo. Este conteúdo encontra nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LOAP e nosso webpage www.academiacero.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.